época da Segunda Guerra, quando eles decidem entrar na guerra, eles viram para os ingleses e falam assim: tá bom, eu vou entrar, mas eu quero o acesso a todas as suas bases navais. E aí os ingleses aceitam e fazem uma troca. Eles entregam o controle das principais bases navais espalhadas pelo mundo, porque esse é um ponto importante. Se você é uma potência marítima, como que você expande o seu poder? Bases. Você precisa de bases em lugares estratégicos. Se você é uma potência continental, como é que você expande? Em círculos concêntricos. Tá. Né? Ó. Entendi. Ó. Se você é uma base marítima, você precisa ter alguns pontos de abastecimento. Para que serve essas bases? Abastecimento, ilha, contato. Você precisa chegar nos lugares. Você não precisa dominar todos os lugares. Como é que Portugal colonizou o mundo inteiro? Ele não entrou dentro da Índia e dominou a Índia inteira. Chegou em Goa, chegou em Macau. Você só pega os pontos estratégicos, os estreitos e os lugares chaves. Então foi isso que eles fizeram, enfim. E isso muda. Tem uma transição da potência marítima, sai do Reino Unido e entra nos Estados Unidos. Tá. E aí sim a gente se depara com esse problema todo. A União Soviética começa a ficar muito grande, muito super estendida, impossível de gerenciar todo esse caos. As pessoas não querem mais viver naquilo ali. É insustentável e ela começa a ruir. Quando ela começa a ruir, ela começa a encolher. Conforme ela vai encolhendo, o que vai acontecendo? São dominós que vão caindo um a um? Isso, só que aí ela volta para aquela posição original dela de extrema vulnerabilidade e insegurança. Exato. Que é as rotas de acesso e invasão mais factíveis. Não tem mais ancoragem aqui. Perdeu a ancoragem desses países aqui. Perdeu tudo isso daqui. E aí os russos se sentem vulneráveis. Só que eles estão destruídos, anos 90, quebrado, não tem o que fazer, aceitam, baixam a cabeça e falam, tá bom. Só que aí ela começa a se reorganizar, o mundo vai mudando de figura, chega um líder no poder, o Putin. Qual é a diferença, por exemplo, do Gorbachev, que ele faz toda aquela mudança? Ele meio para apagar o incêndio. Isso, na verdade ele viu que a coisa ia ruir. Ele fala, eu preciso transformar isso a tempo. E ele começa a tentar, mas não vai ter como, né? Não tem como sustentar um império desse com abertura. Entendi. O que os Estados Unidos estavam preocupados? Tem um lance aqui que eu tenho que trazer, porque isso vai ter efeito depois quando a gente chegar nos dias de hoje, né? Os Estados Unidos estavam preocupados que essa expansão da Ilha Mundo abocanhasse esse território aqui também, que é a China, que era a maior população do mundo. E que ainda não é o que é hoje, ela era... Era pobre, exato, mas era muito grande e ela tem um acesso direto ao mar de verdade. Mar grande, saída, água quente. E era camponesa, era uma coisa mais... Isso. Aí o Nixon se aproxima da China e fala assim, não, venha ficar do nosso lado. E aí a China decide fazer uma abertura econômica. E a abertura econômica que a China faz é só nas regiões da costa. Por quê? Porque ela fala assim, não, eu vou testar. Vou testar, não vou... Colocar o pezinho na água. Eu não vou ver o que é e vou criar umas zonas especiais que tem um regime diferenciado, econômico, enfim, um monte de regras diferentes. E dali eu vou testar o meu desenvolvimento. Porque ela tinha medo de se abrir. Porque quando ela se abriu, o que aconteceu? Vieram os portugueses, os ingleses, Hong Kong, Macau, dominaram, conquistaram Xangai e tal, e os chineses não queriam que isso acontecesse de novo. E aí a China e a Rússia ficam num período de tensão, quase tem até conflito entre eles, no final dos anos 60, e eles quase entram em guerra, né, em alguns confrontos assim, uma pequena choque. E os Estados Unidos conseguem tirar a China da órbita soviética. E aí começa a história do período de crescimento chinês. Porque a China... Impulsionado pelos Estados Unidos? Impulsionado pela noção dos americanos. Venham, se abram. Se abram para o mundo, fiquem ricos. Temos um mercado aqui. Com a ideia do quê?
Vamos tirar ele desse projeto e vamos trazer ele para o projeto capitalista, o projeto liberal, o projeto... Unidos transformou a China numa potência, ajudou a... Claro, a China percebeu que não dava mais para ela lidar com essa quantidade de pessoas e ela se manter fechada. Não existia riqueza suficiente aqui dentro para alimentar tanta gente. Entendi. Ela precisava se abrir, é uma combinação. Os Estados Unidos fazem o movimento, a China já percebe, você tem um novo líder chinês que entra, assume o poder fora das loucuras do mal e fala, olha, não dá, precisamos abrir para o mundo. E começa. Entendi. E aí, que começa o projeto de riqueza e crescimento chinês? Com essas zonas econômicas da costa. A riqueza chinesa está toda na costa. A China está lutando para desenvolver o interior. Porque ela é uma economia de exportação. E onde é o melhor lugar para você exportar? Na costa. Na costa. Então, bom, tudo bem. Aí, então, voltamos para Carruil e tal. A Rússia está incomodada. E aí a Rússia vira e fala assim, então eu preciso recuperar o meu status. Porque eu estou muito vulnerável. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo... Vamos botar o álcool aqui para mostrar aqui que está a expansão da... Tá bom. Lembra que a OTAN estava aqui e ela era pequena, né? Certo. Porque ela estava sufocada pelos soviéticos. Acaba a Guerra Fria, todos esses países se tornam independentes. Eu lembro essa época, começou a surgir um monte de paísinho, Tchecoslováquia, Eslováquia, República Tcheca, Ucrânia, cara, começa a aparecer um monte disso. Todos. Isso... Aqui também, ó. Cazaquistão, também, né? Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão. Quem que ajuda eles nessa... Os Estados Unidos, a OTAN, quem que ajuda? Não, todos eles decidem se declarar independente, então, começam a se declarar. Eles tinham riquezas naturais, coisas para se manterem... Eram países controlados por uma autoridade central, mas cada um tem a sua realidade. Entendi. A Ucrânia, por exemplo, sempre foi uma grande área agrícola de riqueza profunda. Um solo extremamente fértil. Então ela era um lugar que tinha Seria riqueza. Fácil seguir sozinho. Isso. Tá. A minha pergunta é isso, se eles não eram tão dependentes da Rússia... Não, eles eram dependentes porque eles estavam fechados, dominados, mas assim, eles tinham que se reinventar. Entendi. Se recriar. Alguns deles conseguiram, outros até hoje não conseguiram. Tipo... todos os países aqui, Kirguistão, Tajiquistão, são muito, muito pobres. Turcomenistão ainda tem muito mais petróleo, tal. Cazaquistão é muito grande, também tem petróleo. Azerbaijão tem petróleo, é isso que sobrevive. Agora a Geórgia tem problemas, é pobre. A Armênia tem uma situação difícil, Bielorrússia também. Então esses dependem muito da Rússia, e por isso que a Rússia tem influência sobre eles até hoje. E vai continuar tendo. Desses daqui, muitos começaram a se juntar com a Europa. Com o quê? Com a União Europeia. E outros começaram a se juntar também com a OTAN. E isso começou a deixar a Rússia incomodada. Porque o que era antes um território dela, virou para o outro lado e virou para a aliança militar do outro lado. Então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira. Tá cada vez chegando mais perto de mim. E como toda essa terra aqui é plana, lembra que eu falei? Lembro. Aí se você tiver tropas aqui na Ucrânia, está dentro da Rússia. É essa a preocupação. E aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto. E fala, não, peraí, não pode ter essa expansão da OTAN, não pode ter expansão da União Europeia, eu não quero isso. Mas quando que isso começa? No fim da Guerra Fria, no fim do colapso do Império Soviético, você já começa com as adesões e o crescimento da União Europeia. Então, de 91 em diante, ao longo dos anos, você vai tendo... Mas aí você tem uma Rússia fraca, quieta, não podendo fazer nada. Não. Quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar, peraí, agora... Olha, eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008.